O assunto hoje é fibromialgia. Eu vou falar com as mulheres que sofrem com esse problema, com muita dor, muita fadiga, muita indisposição. E um problema que está roubando os seus anos de vida, mesmo que você esteja usando um monte de medicações, mas você não percebe uma melhora do problema. Muitas vezes você tem até vários efeitos colaterais por conta desse excesso de medicação, mas percebe que o seu corpo está inflamado, ele está muito dolorido, e isso te incomoda demais em todos os momentos do seu dia. E hoje a gente vai conversar sobre a fibromialgia. Eu vou te mostrar como é que essa doença acontece, de que maneira a gente pode prevenir, principalmente como tratar, através da nutrição, através de suplementos, da modulação do intestino, conseguindo calar essa autoimunidade, diminuir a sua inflamação e recuperar a sua qualidade de vida. Sejam todas bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo e calando a sua doença autoimune através da nutrição. A fibromialgia acontece muito mais em mulheres entre 35 e 45 anos. A fibromialgia, ela é caracterizada principalmente por muita dor. E essa dor, ela é difusa pelo corpo todo, não é uma dor localizada. Então, isso se confunde muito com outros problemas. E na maioria dos casos, essas mulheres vão tratando esses sintomas de uma maneira muito paliativa, com anti-inflamatórios, com analgésicos, com relaxantes musculares. E o tempo vai passando e o problema vai piorando, porque ele não está sendo tratado na base, na causa. O tratamento tem sido apenas nos sintomas. O problema vai agravando e quando essa mulher se dá conta, aquelas medicações que ela está usando já não têm um efeito tão positivo e ela vai precisar de uma quantidade cada vez maior de medicações. E o grande problema disso são os efeitos colaterais que essas medicações trazem a longo prazo. E o pior de tudo é que elas não resolvem o problema. A fibromialgia não tem um exame de sangue específico que identifique a presença dela ou a gravidade dela. Então, a avaliação é basicamente clínica. O reumatologista vai te avaliar, fazer algumas perguntas e, a depender da intensidade da sua dor e do tempo que você vem sofrendo com ela, é que ele vai fechar um diagnóstico. Mas é um diagnóstico muito complicado, como eu já falei, porque ele pode se confundir com outros problemas. As medicações vão só mascarar o sintoma, mas não vão tratar de fato a causa desse problema. É muito comum a mulher que tem fibromialgia acordar de manhã com muita dor muscular, ela pode ter muita rigidez quando acorda de manhã, muita fadiga, muita indisposição. E é óbvio que ficar sentindo dor o dia todo e também à noite, isso vai gerar muito estresse, porque vai ser uma noite mal dormida, ela vai acordar cansada por não ter dormido bem. Isso vai intensificar o aumento do cortisol, piorando esse estresse e, consequentemente, inflamando mais o corpo, piorando mais a dor. Então fica esse ciclo que gera muito sofrimento, muito comprometimento da qualidade de vida também. É muito comum em algumas mulheres que têm a fibromialgia, elas acabarem identificando também a síndrome do intestino irritado. Os primeiros sintomas que vão caracterizar essa síndrome é a distensão abdominal, muitas cólicas, muitos gases. Sabe aquele abdômen que no final do dia fica imenso, distendido? E nem sempre existe a presença de diarreia. Muitas vezes essa mulher que tem o intestino irritado, ela tem o intestino preso, o que também incomoda demais, é muito desconfortável conviver com um intestino que não funciona bem. Você se identificou com esses sintomas? Se você se identificou, comenta aqui abaixo no vídeo para eu saber mais como é que você está convivendo com esses sintomas. Quanto custa, gente, conviver com tantos sintomas desconfortáveis? Quanto custa você perder anos da sua vida sentindo dor, desconforto, fadiga, indisposição, perdendo noites de sono por conta dessas dores, tendo que ficar usando um monte de medicações que você sabe que vão te prejudicar mais do que te ajudar? Quanto custa tudo isso? Custa caro, não é verdade? Porque custa os anos de vida e o tempo que passa a gente não consegue recuperar mais. É um preço muito alto que se paga. Por isso que aqui no canal eu trago sempre com mais profundidade a importância da nutrição na remissão das doenças autoimunes. A gente precisa realmente entender que o uso de medicações pode fazer parte do tratamento,
mas jamais deve ser a única forma de tratamento. Porque a doença autoimune, ela tem como pilar básico a inflamação do corpo, uma desregulação do sistema imunológico e um desequilíbrio da saúde intestinal. Por isso, a medicação isolada, ela vai apenas nos sintomas, mas ela vai mascarar a doença. A mulher não consegue ter de fato a melhora dos sintomas, ela vai convivendo com os sintomas mais fracos, mas eles estão ali todos os dias. E como a doença vai piorando aos poucos, após algum tempo, essa mulher perceba que a doença agravou. A modulação através da nutrição vai nas causas. Então vai haver a modulação dessa inflamação do corpo. Diminuindo a inflamação, o sistema imunológico começa a responder melhor. Ele reduz essa autoimunidade, juntamente com a modulação do intestino, em que a gente vai trabalhar a melhora da permeabilidade, diminuindo a inflamação local também no intestino. E lembrando que o nosso sistema imune está em maior parte no nosso intestino. Então, se esse intestino não está saudável, ele está cheio de furos, ele está muito permeável, o que vai acontecer é que o sistema imunológico ele vai continuar descontrolado, hiperativo, piorando os sintomas cada vez mais. É muito comum nas mulheres que têm a síndrome do intestino irritado, que tem também a fibromialgia, uma situação chamada SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Esse supercrescimento desequilibra toda a microbiota, se proliferando aquelas bactérias que têm uma característica mais negativa, que desequilibram o meio e geram mais doenças, diminuindo a população de bactérias boas, bactérias protetoras. Vai haver um aumento na produção de glutamato e uma redução do GABA. Esse desequilíbrio vai causar mais estresse, mais dor e mais inflamação, piorando ainda mais a fibromialgia. Por isso que é fundamental que a mulher que tem fibromialgia, o tratamento nutricional seja iniciado pela modulação do intestino. Tudo começa e termina no intestino. A gente não pode negar a importância da modulação intestinal no tratamento de qualquer doença, e com a doença autoimune não é diferente. Outro ponto muito importante que eu chamo a atenção aqui para as mulheres que têm fibromialgia é que quanto maior o percentual de gordura corporal, mais inflamação e mais dor. Então, se você tem fibromialgia e está acima do peso, se você fez uma avaliação corporal recentemente e identificou que o seu percentual de gordura está aumentado, você precisa urgentemente reduzir esse percentual de gordura corporal. Porque quanto mais gordura no corpo, mais inflamação. E quanto mais inflamação, mais dor. Viver constantemente com dor mantém o cortisol constantemente elevado. E esse aumento do cortisol desequilibra a nossa queima de gordura, desequilibra o nosso metabolismo, atrapalha a qualidade do sono. E quanto mais a sua noite de sono for ruim, mais você aumenta o cortisol. E esse ciclo precisa ser quebrado para que você consiga desinflamar e assim diminuir as dores da fibromialgia. Eu vou falar agora de alguns pontos importantes que a gente trabalha muito lá no protocolo Autoimune Mulher, que é um protocolo exclusivo criado por mim, utilizado exclusivamente para mulheres autoimunes. É um protocolo que tem etapas, ele tem início, meio e fim, e em cada etapa a gente vai abordar pontos importantes que são necessários para melhorar todas essas queixas, para ir na base do problema e silenciar essa doença autoimune. Cada etapa vai ser adaptada às necessidades de cada mulher, para que a gente garanta um resultado mais preciso. Um dos pontos importantes é recuperar a mucosa intestinal. Essa mucosa intestinal que está aí cheia de furos, toda permeável, ela precisa ser recuperada, ela precisa ser desinflamada. E isso é feito de uma maneira sensacional através da glutamina. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo com mais detalhes sobre os efeitos da glutamina na doença autoimune. Outro ponto importante é excluir alguns alimentos que têm proteínas de difícil digestão. Essas proteínas de difícil digestão acabam chegando mais intactas lá no intestino. E isso vai piorar a permeabilidade intestinal, porque essas proteínas mal digeridas vão acabar cutucando essa mucosa, gerando esses furos, piorando a permeabilidade. Dentre esses alimentos, a gente tem as proteínas do trigo e as proteínas dos lácteos, dos leite e derivados. No caso da proteína dos lácteos, ela tem uma difícil digestão e acaba chegando fração grande dessa proteína do leite lá no intestino, também causando mais furinhos lá no intestino, piorando a permeabilidade. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou colocar os vídeos onde eu explico sobre o glúten, sobre os alimentos que inflamam, e também um vídeo onde eu falo especificamente
sobre as proteínas do leite. O uso de ômega 3 também é fundamental, tanto quanto anti-inflamatório, quanto para recuperar essa mucosa intestinal, melhorando a permeabilidade. Minerais como magnésio, cálcio também são fundamentais. É importante fazer a reposição de acordo com os níveis dos seus exames. Vitaminas do complexo B. A vitamina D é essencial porque, além de anti-inflamatória, ela vai regenerar essa mucosa do intestino e vai modular também a imunidade. Tem vídeo também aqui no canal onde eu falo da importância da vitamina D na doença autoimune. Os adaptógenos são maravilhosos. O que são os adaptógenos? São fitoterápicos que têm ação na proteção do nosso sistema nervoso central contra as agressões do estresse. Então, como a gente viu que na fibromialgia, o estresse é um fator que pode tanto desencadear quanto piorar os sintomas, a gente precisa fazer uma modulação, uma proteção desse sistema nervoso central para que ele não sofra as agressões desse aumento do cortisol aí que está alto o tempo todo. E um adaptógeno que eu gosto muito é a rhodiola rosea. A rhodiola vai ajudar a proteger, vai criar um bloqueio, um escudo contra as agressões desse estresse emocional, melhorando as reações do corpo a esses momentos de estresse. Isso vai te ajudar, inclusive, a melhorar a qualidade do sono também. Uso de óleos essenciais, principalmente aqueles que têm uma característica mais relaxante para o momento de dormir. É maravilhoso. Você pode utilizar algumas gotinhas ali do lado do travesseiro, você pode colocar no difusor, no quarto, alguns minutos antes de dormir. Isso vai te ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Atividade física é indispensável, porque além de ajudar na perda de gordura corporal e no ganho muscular, a atividade física também vai servir como uma válvula de escape, onde você vai gastar energia, vai servir também como um momento de lazer. Você vai se socializar no ambiente que você está fazendo aquela atividade física. Isso vai te ajudar também a ter um sono melhor, porque como você vai se cansar mais durante o dia, a qualidade do sono vai melhorar bastante quando você incluir essa atividade física regular. É claro que nos momentos iniciais, quando você está no máximo da crise de dor, você não vai conseguir fazer atividade física. Mas em algum momento desse tratamento, a atividade física precisa fazer parte. Coenzima Q10 é um suplemento que não pode faltar na fibromialgia, para ajudar as mitocôndrias a funcionarem. E principalmente quando a gente está falando de músculo, o músculo é o tecido que tem mais mitocôndrias. A coenzima Q10 é uma fonte de energia para a mitocôndria. Se essa mitocôndria não tem energia, ela vai gerar todo esse processo de dor muscular, de fadiga, de indisposição. Um outro fator que melhora muito a produção de novas mitocôndrias para que você recupere essa energia muscular é o jejum intermitente. Mas eu sempre recomendo que o jejum intermitente seja feito com orientação, porque cada caso é um caso. Nem todo mundo se adapta bem a acordar e permanecer em jejum até, por exemplo, o meio-dia. Às vezes a pessoa vai ter tantos sintomas, tanto desconforto, que não compensa fazer o jejum intermitente naquele horário. Talvez você se adapte melhor ao jejum intermitente em um outro horário do dia, como por exemplo à noite. O magnésio de malato também é sensacional, porque ele vai ter uma ação mais a nível muscular, melhorando o relaxamento, diminuindo a inflamação e melhorando a dor. As doses de magnésio devem ser recomendadas de acordo com cada caso também, até porque a gente nunca vai trabalhar um nutriente isolado. Cada vez mais mulheres sofrem com esse diagnóstico de fibromialgia. E como eu falei no início desse vídeo, muitas vezes ele não vem sozinho. A mulher que tem fibromialgia sofre muito com sintomas gastrointestinais. E isso é um fator que gera ainda mais estresse, ainda mais desconforto. Muitas mulheres ficam perdidas porque não entendem bem quais são os alimentos que pioram e que podem melhorar esses sintomas. Por isso é importante que você tenha uma nutricionista integrativa para chamar de sua. E eu estou aqui à sua disposição para te dar esse suporte, esse acompanhamento, através do programa Autoimune Mulher, que é um programa de 4 meses, onde eu acompanho exclusivamente mulheres autoimunes, utilizando todos os recursos da nutrição integrativa, atendendo às suas necessidades específicas, de acordo com o tempo de diagnóstico que você tem, de acordo com a intensidade dos seus sintomas e de acordo com os objetivos que você quer alcançar. Para você saber mais informações sobre o programa Autoimune Mulher, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a entender melhor a fibromialgia e perceber o quanto o cuidado nutricional é fundamental para que você previna a fibromialgia, se você já tem casos na família e ainda não tem nenhum sintoma, quanto para você que já tem o diagnóstico e que já perdeu muito tempo sofrendo com todos esses sintomas sem encontrar uma solução eficiente. A gente se vê no próximo vídeo.